Quando o dinheiro causa briga familiar. 5 regras para evitar conflitos na herança. Reconhecendo a sombra que paira sobre a mesa. Meu bem, senta aqui um pouquinho comigo. Toma um café? A gente sempre conversa tão bem. Olha só, tem um assunto que está pesando no meu coração, e talvez no seu também. Você já reparou como, às vezes, aquilo que a gente mais trabalhou para construir, a casa, uma economiazinha, um terreno que herdou dos pais, pode, sem querer, virar uma semente de discórdia entre justamente as pessoas que a gente mais ama? É estranho, não é? A gente junta tudo com tanto carinho, pensando no bem da família, e depois parece que o dinheiro ou os bens têm um jeito estranho de turvar o olhar até do filho mais dócil. Já viu isso acontecer? Talvez na família de um amigo ou num caso mais distante. Ou, quem sabe, Deus nos livre, já tenha sentido esse frio na barriga de pensar: será que depois que eu partir? É um medo silencioso que muitos carregam, mas poucos falam abertamente. E é sobre isso que eu queria trocar uma ideia sincera com você hoje. Porque sabe, meu querido, eu acredito que o amor de família é o maior tesouro, mais que qualquer herança. Mas a realidade é dura. Quantas histórias a gente já ouviu de irmãos que eram unha e carne e depois que os pais se vão, viram estranhos brigando na justiça? Até parece que o que unia eles era só os pais, e não o sangue, a história, as memórias de infância. Me dói no peito só de pensar. E o pior, muitas vezes não é nem por maldade. É por falta de conversa, por coisas não ditas, por entendimentos errados que vão crescendo como mato no terreno baldio do silêncio. Um acha que merece mais porque cuidou dos pais nos últimos anos. Outro se sente preterido porque mora longe. Outro lembra de uma promessa feita numa tarde qualquer, décadas atrás. É um novelo de sentimentos e expectativas que, se a gente não desenrolar com cuidado, vira um nó cego. Pois é, e olha que eu nem estou falando de fortunas, não. Às vezes é a casinha simples, o carro antigo, aquela prataria que veio da avó. Coisas que têm um valor sentimental imenso, mas que viram símbolos de amor ou da falta dele na hora da partilha. A dona Marta, lembra dela? Aquela que ia sempre na missa das 9? Pois é, ela me contou com os olhos cheios d'água como os 2 filhos pararam de se falar por causa de um relógio de parede. Um relógio! O pai deles adorava dar corda nele todo dia. E na cabeça de cada filho, aquele relógio era a prova do amor do pai. Resultado? Briga feia, mágoas profundas e o relógio parado no inventário. Triste, não é? Perderam o irmão por causa de um objeto que nem funcionava direito. É nessas horas que a gente vê como o material pode ofuscar o essencial. Mas calma, respira. Não é para se desesperar, nem para achar que isso é inevitável, de jeito nenhum. A gente pode, com um pouquinho de coragem e muito amor, prevenir esses desgastes. É como cuidar da saúde, melhor prevenir do que remediar uma doença grave. E acredite, o remédio principal é um só: conversa, clara, franca e cheia de amor. Sim, meu amigo, parece simples, mas quantos de nós adiamos essa conversa porque é desconfortável, porque parece que estamos falando da nossa própria morte, ou porque temos medo de magoar, de criar expectativas ou até de revelar desapontamentos? Eu entendo, é difícil mesmo. Mas pense assim, é um ato de amor imenso. É você poupar seus filhos, seus netos, da dor de uma briga futura. É você garantir que o seu legado de amor não seja manchado por discórdia sobre coisas materiais. E como começar? Não precisa ser um evento solene com todos reunidos na sala de jantar como num tribunal. Pode ser aos pouquinhos, um filho de cada vez, num momento tranquilo. Você pode começar dizendo algo como: filho, eu estava pensando no futuro, na nossa família, e queria deixar algumas coisas bem claras no meu coração para evitar qualquer confusão depois. Não é que eu esteja indo, não, é só pra gente ficar em paz, sabe? E daí, vá compartilhando seus pensamentos, seus desejos, o que é realmente importante para você deixar, para quem, por quê. Essa é a primeira regra de ouro, guarda aí no seu coração. Não deixe suas vontades como um segredo ou um mistério. Escreva, deixe registrado de forma legal, claro, um testamento, um inventário, mas também explique o porquê para quem importa. Talvez você queira deixar aquele anel de brilhante para a neta que sempre admirou ele, e não para a filha.
Converse, explique o sentimento por trás. Às vezes, o que dói não é a decisão, é o não entendimento. É achar que foi um ato de rejeição e não de carinho específico. A comunicação clara tira o veneno da surpresa e da interpretação errada. E sabe o que mais ajuda nisso? Ter tudo muito bem organizado e documentado. Essa é a segunda coisinha fundamental, porque na hora da dor, da perda, a cabeça não funciona direito. Papéis perdidos, contas esquecidas, documentos que ninguém sabe onde estão, isso vira um campo minado para mal-entendidos e desconfianças. Já pensou se um filho acha que o outro escondeu algum dinheiro só porque não achou o extrato de uma poupança esquecida? É um prato cheio para discórdia. Então que tal, enquanto a gente está aqui com lucidez e calma, botar a casa em ordem? Não precisa ser nada complicado. Um caderninho, uma pasta organizada, lista de bancos, contas, investimentos, seguros, propriedades, onde estão os documentos originais, quem é o advogado de confiança, o cartório onde está registrada a casa. Deixe isso tudo acessível para uma ou duas pessoas de extrema confiança e avise a elas onde. Isso não é falta de fé na família, não. É prudência, é carinho. É você dizendo, eu amo tanto vocês que quero facilitar tudo na hora difícil, para que vocês possam se apoiar e não brigar por detalhes. É um presente de despedida, um último gesto de cuidado. E olha só como a conversa flui. Estamos falando de organização, de documentos, e isso me lembra de algo crucial que acontece com frequência: navegando pelos sentimentos e expectativas. Sim, porque documentos são uma coisa, mas o coração humano é outra, bem mais complexa. E é aí, meu querido amigo, que mora o perigo maior. Porque na hora de dividir os bens, não é só uma questão matemática, é uma sopa fervendo de sentimentos. Amor, ciúme, senso de justiça, culpa, carências antigas. Às vezes, uma pessoa pode se sentir menos amada só porque recebeu menos bens materiais, mesmo que tenha recebido mais apoio emocional ou financeiro ao longo da vida. É complicado, não é? Por isso que a terceira regra essencial é tão delicada e tão bonita ao mesmo tempo. Entenda que justo nem sempre significa igual. Ah, essa aqui precisa de um cafezinho especial para pensar, concorda? A gente tem, lá no fundo, uma ideia de que dividir igualmente é o mais justo. E muitas vezes é sim, principalmente se todos os filhos tiveram oportunidades e relacionamentos similares com os pais. Mas a vida não é um conto de fadas, é? Um filho pode ter se dedicado integralmente a cuidar dos pais nos últimos anos, abrindo mão de carreira, tempo e recursos. Outro pode estar passando por uma necessidade financeira extrema. Outro, quem sabe, já recebeu ajuda significativa antes, um adiantamento da herança para comprar uma casa, por exemplo. Ignorar essas realidades e dividir tudo igualzinho pode, na verdade, ser profundamente injusto e gerar um ressentimento enorme naquele que se dedicou mais ou que já ajudou antes. O seu Roberto, vizinho da minha prima, passou exatamente por isso. Ele cuidou da mãe com Alzheimer por quase 10 anos, praticamente sozinho. Os irmãos moravam longe, mandavam algum dinheiro quando podiam, mas o peso do dia a dia, as noites em claro, as decisões difíceis, foram tudo sobre ele. Quando a mãe faleceu, deixou uma casa modesta e uma pequena poupança. Os irmãos queriam dividir tudo igualmente em 3. O Roberto ficou arrasado, não pelo dinheiro, mas pela sensação de que seu sacrifício enorme, seu amor traduzido em ação dia após dia, não havia sido visto, não havia sido valorizado. Virou uma briga feia. Se tivessem conversado antes, se a mãe, ainda lúcida, tivesse expressado seu desejo de reconhecer o esforço do Roberto na partilha, ou se os irmãos tivessem a humildade de entender que a divisão igual seria uma injustiça naquela situação, quanta dor teria sido evitada. Então, como fazer? Primeiro, seja honesto consigo mesmo. Reconheça essas diferenças de realidade e de contribuição entre seus herdeiros. Depois, converse sobre isso. Com sensibilidade, explique seu raciocínio. Filhos, eu amo todos vocês igualmente, com todo o meu coração. Mas a vida foi diferente para cada um, e eu quero ser justo considerando essas jornadas. O João me apoiou de uma forma muito prática nos últimos anos e isso teve um custo para a vida dele. A Maria está passando por uma fase muito difícil financeiramente. O Pedro já recebeu ajuda quando comprou seu apartamento.
Então, na hora de distribuir meus bens, isso vai ser considerado. Não é favoritismo, é tentar equilibrar a balança do cuidado e da necessidade ao longo do tempo. Claro, isso exige maturidade da família, mas abre o jogo com amor e transparência. E registre essa vontade, essa explicação, junto com os documentos legais, porque o que fica registrado prevalece contra interpretações e memórias seletivas depois. E falando em mudanças, a vida é um rio, não é? Nunca para. O que era verdade ontem pode não ser hoje. Aquele neto que era uma criança quando você fez seu primeiro testamento pode hoje ser um adulto responsável que você adoraria incluir. Aquele filho que estava bem financeiramente pode ter falido. Aquele móvel que era seu xodó pode ter se desvalorizado, enquanto o investimento que você nem lembrava cresceu. Por isso, a quarta regra é vital. Reveja e atualize, sempre. Não pense que fazer um testamento ou organizar os papéis é algo que você faz uma vez e esquece num fundo de gaveta. É um documento vivo. Marque na sua agenda, uma vez por ano ou a cada 2 anos, para dar uma olhada. Algo mudou na sua vida? Na vida dos seus herdeiros? Na legislação? Nos seus bens? Atualize. Converse novamente se necessário. Isso mostra que você está presente, que se importa, que está ajustando seu cuidado conforme a vida flui. É um gesto de amor contínuo. Imagine a surpresa e possivelmente a mágoa de um neto descobrir depois que o avô que ele tanto amou nos últimos anos nunca o incluiu em nada porque o testamento tinha 20 anos. Ou de um filho que superou uma fase difícil e se sentiu eternamente penalizado por um erro passado refletido num documento desatualizado. Manter tudo atualizado evita essas dores e garante que sua última vontade reflita realmente quem você é agora e como vê sua família agora. Mas sabe, mesmo com tudo isso, conversa franca, organização, entendimento da justiça além da igualdade, atualizações, ainda pode surgir uma tensão. Um desentendimento sobre a interpretação de uma vontade, sobre o valor de um bem. E é nessas horas que... Preservando o tesouro verdadeiro. A quinta e última regra, que é como um porto seguro, se torna fundamental. Não tenha medo de buscar ajuda neutra antes que o conflito estoure. Sim, meu amigo, às vezes a família está tão envolvida emocionalmente, com histórias tão antigas e sentimentos tão à flor da pele, que fica difícil ter uma conversa produtiva sem alguém para mediar, para acalmar os ânimos, para traduzir as dores em palavras que os outros possam ouvir sem se sentir atacados. E isso não é fraqueza, é sabedoria, é proteger o que realmente importa. Pense num mediador familiar ou num advogado especializado em planejamento sucessório com sensibilidade humana, não só técnica. Alguém que entenda que não se trata apenas de leis e bens, mas de relações, de amor, de história compartilhada. Esse profissional pode ser um terceiro amigo numa conversa familiar difícil. Ele pode ajudar a estruturar o diálogo, garantir que todos sejam ouvidos, esclarecer dúvidas técnicas sem jargões e ajudar a encontrar soluções que, se não forem perfeitas para todos, sejam aceitáveis e minimizem as mágoas. O objetivo não é ganhar, é preservar a família. Muitas vezes, só o fato de saber que essa pessoa neutra estará presente numa reunião já faz com que todos controlem melhor seus impulsos e se expressem com mais respeito. É um investimento pequeno perto do valor incalculável da paz familiar. Lembra da história do relógio da Dona Marta? Pois é, se eles tivessem tido a coragem de sentar, talvez com a ajuda de um pastor ou de um amigo sábio da família, e ouvido o que aquele objeto representava para cada um, talvez tivessem encontrado uma solução criativa. Um fica com o relógio, mas faz uma cópia do mostrador para o outro. Ou combinam de revezar o relógio em datas especiais. Ou simplesmente decidem, juntos, doá-lo para um museu local em memória do pai, transformando a discórdia em um legado comunitário de amor. Mas quando a briga já está instalada, o orgulho fala mais alto e fica muito mais difícil. Por isso, o segredo é agir antes, é prevenir, é criar um ambiente seguro para o diálogo enquanto você ainda está aqui, para guiar, para explicar, para acalmar. E no fim das contas, meu querido amigo, o que fica? Quando a poeira baixar, o que realmente importa na memória de quem fica? Não é o valor da conta bancária,
nem o tamanho da joia herdada. O que fica ecoando no coração dos filhos, dos netos, são os cheiros da sua casa, o sabor da sua comida preferida, o timbre da sua voz contando histórias antigas, o colo que acolhia, o conselho dado na hora certa, o olhar de orgulho em seus momentos de alegria. O seu verdadeiro legado não cabe num inventário. Está tecido nas memórias afetivas que você construiu dia após dia, com gestos de amor, presença, perdão e sabedoria. Os bens materiais, eles são apenas ferramentas, meios. Podem proporcionar conforto, segurança, lembranças tangíveis, mas eles nunca, jamais vão substituir o calor de um abraço, a força de uma palavra de apoio, a segurança de saber que foi amado incondicionalmente. A maior herança que você pode deixar é a certeza no coração de cada familiar de que foram amados profundamente, de que ocuparam um lugar único e insubstituível na sua vida. É essa herança afetiva que vai sustentar eles nas horas difíceis, muito depois que os bens materiais forem divididos, vendidos ou guardados. Então, quando pensar no futuro, no que deixar, coloque seu coração em primeiro lugar. Invista nas conversas significativas hoje. Crie memórias boas agora. Resolva mágoas antigas se possível. Peça perdão, ofereça perdão. Deixe claro seu amor, não só em palavras, mas em gestos de cuidado e atenção. Isso é o que vai ecoar eternamente. Os bens materiais serão geridos, divididos, usados. Mas o amor, o respeito, a união que você cultivou, isso se torna parte da história da sua família, passada de geração em geração. É o seu nome sendo lembrado com um sorriso terno. Lembra da vovó? Ela tinha um jeito tão especial de... O vovô me ensinou que... É isso que a gente quer, não é? Não ser lembrado por uma briga, por um testamento contestado, mas pelo amor que construímos, pelas raízes fortes que plantamos, permitindo que a família continue crescendo, unida e forte, mesmo depois que partirmos. Você tem esse poder nas suas mãos, hoje, agora. Com coragem para as conversas difíceis, com organização para facilitar o caminho, com justiça temperada de entendimento, com a atualização constante do seu cuidado e com a humildade de buscar ajuda quando necessário. Faça isso pelo amor que sente, pela paz que deseja para eles. E sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que você consegue, porque só o fato de você estar aqui refletindo sobre isso já mostra o tamanho do seu cuidado e do seu amor. Isso é lindo, é o que realmente importa. Se esse papo fez sentido para você, se tocou seu coração, deixa um comentário aí embaixo. Conta pra gente, como foi sua experiência com esse tema? Tem alguma história, algum conselho que gostaria de compartilhar? Sua voz importa, sua experiência pode ajudar outros. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, um irmão, um amigo, um primo que está evitando esse assunto, compartilhe esse vídeo com carinho. Pode ser o empurrãozinho que faltava para começar uma conversa que preserve a harmonia da família. Juntos, a gente cultiva o que há de mais precioso, os laços que nos unem, hoje e para sempre. Um forte abraço cheio de gratidão pela sua companhia. Cuidem-se com muito amor.